Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 12. Nós vamos ler o versos 1 e 2, que são versos bem conhecidos, de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E que nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Essa palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, que nos convida a apresentar ao Senhor o nosso culto racional. Dentro dessa palavra, nós precisamos ter as nossas mentes renovadas e não podemos nos conformar com este mundo, com as coisas que nos envolvem, mas devemos viver de uma maneira agradável a Deus, segundo a vontade do Senhor. Dentro desse propósito, nós vivemos dias, conforme nós falamos no início, de uma necessidade de uma nova reforma. Vamos para completar 500 anos de uma reforma protestante, que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Mas nesses 500 anos muitas coisas aconteceram, muitas mudanças, muitas coisas evoluíram, outras talvez foram deixadas de lado. Mas a realidade é que nos nossos dias nós vemos hoje a necessidade de uma nova reforma, uma reforma que alcance as igrejas cristãs, uma reforma que alcance os corações das pessoas, conforme essa palavra. Nós somos chamados por Deus agora a apresentar um culto racional, um culto vivo, um culto agradável, um culto santo ao Senhor, um culto de corações quebrantados diante do Senhor. E nós queremos, dentro desse propósito, nessa noite, relembrar esses 5 pilares, os 5 pontos principais da reforma protestante, e do qual nós estaremos compartilhando mais afinco hoje, agora à noite. Nós vimos pela manhã os 5 pontos, e para nós recordarmos, lá na reforma, está aí em latim, que diz, sola escritura, que significa o quê? Só a escritura. É a escritura sagrada, essa que nós temos nas nossas mãos, é a palavra de Deus, infalível, inerrante. É a palavra que nos conduz. O segundo, solos Cristo. Só Cristo é o mediador. Só Cristo é o alvo da nossa adoração. Só Cristo morreu por nós e ninguém mais. O terceiro, sola gratia. É através da graça de Deus que nós somos salvos. É a graça de Deus. É a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E também sola fide, só a fé. Porque a fé é o mecanismo pelo qual nós chegamos à graça de Deus. Pela fé, nós cremos em Jesus, cremos que Ele foi enviado por Deus, cremos que Ele é o Filho de Deus, e que morreu por nós e ressuscitou ao 3º dia. E em quinto, e último, só é Deus, glória. Somente a Deus, glória. Ou seja, nós somos convidados a adorar somente ao Senhor. Esses, irmãos, são os 5 pontos principais. São os 5 pontos da reforma e que nós, como igreja, precisamos voltar a eles, vivê-los nas nossas vidas. E nós queremos explaná-los de maneira mais explícita nessa noite. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional, ela, além dos 5 pontos
ali na Reforma, nós também temos o que nós chamamos dos 28 artigos da breve exposição do cristianismo, das doutrinas fundamentais do cristianismo. Esses 28 artigos foram desenvolvidos pelo reverendo Calley, fundador da Igreja Congregacional, juntamente com a Igreja Fluminense, a primeira igreja evangélica brasileira, e ali eles formularam esses 28 artigos, que é exatamente o cerne da doutrina cristã, usada por todas as demais denominações. E esses 28 artigos estão baseados nesses 5 pontos, estão fundamentados nesses 5 pontos da reforma protestante, porque nós somos frutos dessa reforma, nós somos herdeiros dessa reforma. Se nós estamos aqui, é porque lá atrás alguém bradou, alguém se revelou, alguém colocou, se expôs, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de adorar a Deus, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Não porque um homem nos falou, mas porque Deus tem nos falado. Então, o primeiro ponto diz somente as Escrituras. Ora, que Escrituras são essas? Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: olha, Timóteo, você tem que tomar posse dessas Escrituras. Você tem que crer nas Escrituras. Você tem que, Timóteo, viver as Escrituras. Você tem que ensinar as Escrituras. Essas sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então, essa palavra, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, é a única fé, a única regra de fé e prática nossa. E é bom que se fale, irmãos, Antigo e Novo Testamento, porque eu já vi muitas pessoas falando assim: eu gosto do Novo Testamento porque fala de Jesus, mas o Antigo Testamento tem nada a ver comigo, porque fala lá de Israel, mas a Bíblia é uma só. E aquilo que Deus ensinou lá no Antigo Testamento é para o nosso ensino, é para que nós não venhamos a errar nas mesmas coisas. Então a palavra de Deus é única. A Bíblia, ela tem 66 livros, e é uma só. Eu não posso apenas prezar uma parte e desprezar a outra, não, ela é única, ela é a regra de fé e prática, nossa, desde Gênesis até Apocalipse. Essa palavra, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e não apenas, conforme alguns querem dizer, contém a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem: a Bíblia contém a palavra. Não, porque se ela contém, significa que tem coisas nelas que não foi Deus que falou. A Bíblia é a palavra de Deus. E dentro disso, nós temos que tomar muito cuidado com uma teologia chamada teologia liberal, ou liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele surge dentro dos seminários, com vários pregadores, e ele surge com a intenção exatamente de minar a palavra de Deus. Ele começa a falar: olha, a Bíblia não é bem assim como está escrito, existem falhas, existem erros, e começam com muitas artimanhas, com muitos artifícios, com muita filosofia, começam a colocar em xeque, começam a questionar a palavra de Deus, e a ponto de chegarem a questionar se foi Deus mesmo que escreveu aquilo, ou se não foi o homem. E essa teologia liberal tem destruído tantas igrejas, mundo afora. A teologia liberal é responsável pelo fracasso ou pela destruição das igrejas na Europa, e que agora também avança, se alastra pelos Estados Unidos. Nós temos que estar atentos a essa teologia, porque não procede do Senhor. Paulo diz assim: ainda que o anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado, porque não existe outro evangelho, só existe um evangelho, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe uma palavra, que é a palavra de Deus, e essa palavra tem que ser vivida, porque a palavra, ela é regra para nós, ela é regra para nós vivermos dias felizes na nossa vida, e nós precisamos andar segundo essa palavra. No nosso dia a dia, irmãos, nosso corre-corre, quantas vezes você consegue ler a palavra de Deus? Quantas vezes você medita nessa palavra ao longo da semana? Será que só nos cultos?
Hoje nós temos tantas possibilidades, nós temos tantas Bíblias, né? Bíblia de estudo, de tudo quanto é jeito. Nós temos tantas possibilidades. Tem Bíblia da mulher, do homem, do namorado, da namorada, tem Bíblia da família, do líder. Tem Bíblia para tudo quanto é gosto hoje. A disposição da palavra de Deus tem tanta fartura nas nossas mãos, mas ainda assim, com tanta fartura, nós não lemos. Nós não aprendemos. Nós não meditamos nessa palavra. E por essa razão, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós falhamos, enquanto que tantos povos querem apenas uma porção da Bíblia e não tem nada. Um exemplo disso é a Coreia do Norte, conforme nós sempre oramos aqui por missões. A Coreia do Norte é um país fechado, onde para entrar a palavra de Deus ali é algo impossível, tem que ser contrabandeado, escondido, ou até mesmo para os países muçulmanos. Eles clamam por uma porção da palavra de Deus. Tem pastores que estão nos campos missionários, escondidos, vivendo em países fechados, que eles vivem, às vezes, com um evangelho. Tem lá o evangelho de João, e com o evangelho de João ele prega anos e após anos, porque ele não tem a Bíblia toda. Ele só conseguiu aquela porção. E ali ele vem evangelizando e trabalhando e ensinando a igreja dentro de um evangelho apenas. E nós temos tanta oportunidade e não aproveitamos. Eu lembro de um artigo que eu li uma vez, tempos que precederam a Segunda Guerra Mundial, ali na Alemanha. E naquele tempo começou-se um movimento nacionalista muito forte, encabeçado por Hitler, e um desses movimentos nacionalistas, ele convoca o povo para queimar livros cristãos, livros que traziam alguma coisa sobre judeus, livros que falavam a respeito da cruz, e ele clama, chama o povo e obriga o povo a queimar esses livros. E eu fico pensando quantas Bíblias foram queimadas naquele dia. Quantas Bíblias deixaram de existir naquele dia. E o que aconteceu com o povo? Se corrompeu, se perdeu por falta das Escrituras Sagradas. Nós temos que aproveitar, irmãos, porque essa palavra, a palavra de Deus, é a revelação do Senhor para nós, é a mensagem de Deus para as nossas vidas, é o evangelho da nossa salvação, e é através dessa palavra, desse evangelho, que nós alcançamos, que nós enxergamos Jesus. É através dessa palavra que nós conhecemos a respeito da salvação, a respeito do céu, a respeito das coisas vindouras, como o Apocalipse que vai estar acontecendo. É com essa palavra que nós vamos renovando a nossa esperança. Então nós não podemos desprezar a palavra do Senhor. Nós precisamos meditar nela dia e noite para sermos bem-sucedidos. Amém, irmãos? Só as Escrituras é a palavra do Senhor. O segundo ponto, somente Cristo. Cristo, sim, é a nossa salvação. A nossa salvação não procede de nenhum outro nome, apenas do Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais morreu por você, ninguém mais se deu por você, ninguém mais enfrentou uma cruz por você, apenas Jesus Cristo. E porque Ele fez isso, irmãos, Ele se tornou o mediador, Ele se tornou o único caminho. E aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque mais à frente ele vai dizer: porque eu e o Pai somos um só. E quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Então ele se tornou esse caminho, o caminho da salvação. Não existe outros mediadores, medianeiras, não existe outros caminhos ou atalhos, só existe um caminho para chegarmos ao Deus, aos céus, à nossa salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Não existe outro. Ele é o único caminho. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus, ele é tão importante. Eu estava falando com uma jovem que eu estou discipulando às terças-feiras. Ela ainda não é cristã evangélica, ela está interessada, tem vindo. E toda terça-feira, após o culto, nós estamos discipulando, a turma está aumentando, fazendo um discipulado diferente. E então eu estava falando com ela: olha, você
quer saber aonde está enterrado o líder do islamismo, Maomé, você vai lá em Meca, lá está o teu corpo, lá está o seu túmulo. Você quer saber aonde está enterrado o líder do espiritismo, Allan Kardec, você vai lá na França, lá está o seu corpo, lá está o seu túmulo. Você quer saber aonde está enterrado o líder do budismo, vai lá no Oriente, lá está o seu corpo, lá está o seu túmulo. Você quer saber aonde está o líder do confucionismo, lá está seu corpo e o seu túmulo. Todos os líderes religiosos, todas as outras religiões, lá estão os seus corpos e lá estão os seus túmulos. Mas você quer reconhecer e quer ver de fato quem é o Senhor da vida e da morte, você vai lá em Jerusalém, você vai ver um túmulo, mas o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é o Deus de toda a terra. Todos os demais são religiões, são fugas que o homem busca para preencher o seu coração, mas só existe um caminho para chegarmos ao Senhor, e o seu nome é Jesus Cristo. Não existe outro caminho, porque Ele é o Filho de Deus. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, e ele diz assim: que dizem os homens do que eu sou? E cada um começa a falar: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, outros dizem até que tu és João Batista, que ressuscitou e veio novamente. E Jesus perguntou: e vocês? O que vocês dizem? Então Pedro vem e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós temos crido que tu és o Senhor da nossa vida e que através de ti nós alcançaremos a salvação eterna para as nossas vidas. Tu és o Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é o seu nome, o Filho de Deus, aquele que morreu por nós, mas aquele que também que ressuscitou por nós. E por isso ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Nós cremos nisso. Jesus perguntou isso para Maria: crês em mim? E ela disse: eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Messias. E nós temos crido que Jesus é o Messias. Por isso somente Cristo. A igreja, irmãos, ela é cristocêntrica. Cristo está no centro da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é a razão da igreja, Cristo é o dono da igreja. Esse negócio de igreja ter dono, a igreja é do pastor fulano de tal, a igreja é do bispo fulano de tal, a igreja é do apóstolo fulano de tal, essas igrejas não são igrejas de Cristo, porque a igreja de Cristo só tem um dono, e o seu nome é Jesus Cristo. E qualquer outro que tente usurpar o seu lugar, usurpa o lugar de Deus. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Nós somos apenas servos do Senhor, porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele conduz a igreja. A igreja, irmãos, ela é atemporal. Ela está fora do tempo, ela sai do tempo. Nós, eu e você, somos temporais. Nós estamos aqui e amanhã podemos não estar mais. Conforme diz o salmista, a nossa vida é como um breve cicílio, como um breve, suave, uma nuvem que aparece e daqui a pouco desaparece. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela vai perseverar, ela vai continuar até o dia em que Jesus virá para buscá-la e habitar os altos céus com Ele. Somente Cristo é o mediador, somente Cristo deve ser adorado. Somente Cristo. O terceiro, sola, diz sola graça. Somente a graça do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Vamos ler junto esses versículos? Ok? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. A nossa salvação se dá pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos. Eu gostaria que você continuasse olhando na Bíblia aí. Olha só a Bíblia, não olha para mim não, olha para a Bíblia e acompanhe comigo.
Tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de interpretar esse texto. Mas nós precisamos entender, na interpretação, nós temos que considerar a pontuação. Temos que considerar como ela foi redigida. E diz assim, porque pela graça sois salvos. Depois vem o quê? Antes de mediante a vossa fé tem uma vírgula aí, não tem? Vírgula. Abre-se um parênteses. E ela diz assim, mediante a fé. Vírgula de novo. Ou seja, o mediante a fé está entre parênteses, está isolado. Se você fosse ler esse texto, sem isso que está escrito no parênteses aí, seria assim, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você entendeu? O mediante a fé, ele está entre parênteses. Ele é o meio pelo qual nós chegamos à graça. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que interpretam erroneamente o texto. Isso aí, irmãos, não é interpretação bíblica. Isso é interpretação de texto, é português. Tem pessoas que interpretam, ora, o que vem de Deus é a fé e não a graça. Não. É o contrário. O que vem de Deus é a graça. Pela graça sois salvos. A graça vem de Deus. É a obra de Deus. É o amor de Deus manifestado aos homens. A graça não é mérito humano. A graça não é por aquilo que eu fiz. Tanto é assim que no versículo 9 ele diz assim, não por obras para que ninguém se glorie. É a ação de Deus, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo do Senhor, é graça. A graça é Jesus sendo sacrificado na cruz do Calvário por mim e por você. Isso é graça, salvação. Você pediu para Jesus morrer na cruz? Não, nós nem tínhamos nascido. Mas por que ele foi? Porque ele viu eu e você sofrendo e indo para o inferno. E porque ele viu a humanidade sofrer e ir para o inferno, ele morreu por nós. Ele se sacrificou por nós, ele se deu por mim e por você. Ou seja, está vendo aquela cruz? Lembra daquela cruz? Lembra daquele sacrifício? Era para eu e você estar lá. Era para nós estarmos lá, sacrificados. Era para nós termos os nossos pés e mãos crucificados, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. E por mais que você ache que você é uma boa pessoa, no nosso site tem um videozinho lá falando sobre o cara legal, né? Eu deixei lá o cara legal, o cara que acha que ele é boa pinta, ele é legal, ele não mata, não rouba, ele é um cara bom. Só que esse cara bom, ele vai vendo que ao longo da vida dele, ele erra, ele falha, ele peca. Ao longo da vida dele, ele mente, ele cobiça, ele peca naquilo que a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer. E ao longo da vida dele, ele vai somando aqueles erros, e daqui a pouco ele já perde a conta de quantos erros ele tem. É um cara legal. Talvez você se ache assim, você se acha uma pessoa legal, uma pessoa justa, uma pessoa boa, que não precisa da salvação, porque você não faz nada de mal para ninguém, você não mata nenhuma formiga, mas isso não te habilita a entrar nos céus de Deus, isso não te torna filho do Altíssimo, porque só existe uma maneira para nós chegarmos à presença de Deus, é a graça de Deus, é sermos alcançados pela graça, é aceitarmos a graça de Deus na nossa vida. Só existe uma maneira de eu chegar à presença de Deus, não é pelos meus méritos, é somente eu reconhecendo que Jesus é o Senhor da minha vida. Isso é graça. Eu reconheço que Ele morreu por mim, e que eu não merecia, e que eu, sendo pecador, eu preciso dele, eu preciso do seu sacrifício. Então a graça de Deus se manifesta e se revela a mim. E como que eu creio nessa graça? Através da fé, é pela fé. Como que eu alcanço essa graça? Não é pela minha obra. Eu vou distribuir todos os meus bens para os pobres, então eu vou para o céu.
Eu vou pagar promessa, eu vou de joelho daqui até Brasília, então Deus vai aceitar o meu sacrifício. Eu vou deixar de fazer isso ou aquilo, e então Deus vai me aceitar. Não é pelo nosso mérito, irmãos. Não é pelo seu sacrifício. É pela fé. Mediante a fé. A graça é conquistada e alcançada através da fé. Então nós precisamos entender que a graça, que é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a graça é o sacrifício de Cristo que veio a nós e se deu por nós. Essa graça só é alcançada e conquistada através da fé. A fé é o elemento humano. Eu falei pela manhã, e quero repetir, que a fé nunca foi problema para o ser humano, especialmente para nós brasileiros. O brasileiro é tido como um povo crédulo, um povo que tem fé. Até tem um filme antigo que diz assim, fé demais cheira mal. É uma comédia, mas que aborda essa questão da fé. Ele diz, fé demais cheira mal. Por que isso? Porque o povo brasileiro é um povo crédulo, ele crê em tudo. É tão crédulo que o político sobe o palanque e fala que vai fazer, todo mundo crê. Todo mundo acredita. Todo mundo sabe que é impossível ele fazer aquilo, mas o cara acredita, ele acha que vai fazer mesmo. Não faz. E aí quando não faz, mas é mentiroso, mas você acreditou. Você não aprendeu ainda. Tantos anos de política, e você não aprendeu nada, e o povo parece que não aprende nada. E cada um que entra e fala uma coisa, todo mundo acredita. É verdade, vai fazer. Na última eu lembrei que, quando falaram na Copa do Mundo, e falaram assim, vamos fazer um trem-bala no Brasil. Todo mundo, é verdade. Vai sair o trem-bala. O trem não sei, mas a bala está passando para lá e para cá. Né? Bala não falta. O trem... E o povo acredita. Então, a fé é problema para o brasileiro? Para nós? Não. A fé não é problema, nós cremos. O brasileiro crê até demais. Crê demais. Agora, aonde você tem colocado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua fé? A sua fé está nos homens? A sua fé está nas pessoas? A sua fé está no seu dinheiro? A sua fé está no seu emprego? A sua fé está na sua família? Aonde está a sua fé? A sua fé está na sua capacidade intelectual? Está nos seus contatos comerciais? Aonde está a sua fé? Se nós colocarmos a nossa fé no lugar errado, nas pessoas erradas, em vão é a nossa fé. E então o quarto ponto diz sola fide, que é só a fé. E essa fé é uma fé redentora. É aquela fé que é o mecanismo que Deus criou para que nós chegássemos até a salvação pela graça. Ora, a salvação é de graça, mas para eu alcançar, eu preciso da fé. Eu tenho que crer. E a palavra de Deus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que impossível? É impossível que a pessoa, se não tiver fé, você não crê nem em Deus. Se você não tiver fé, você não crê que Deus governa todas as coisas, que é a soberania de Deus. Se você não tiver fé, você não crê que Deus está sustentando todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, você acha que as coisas estão um caos? Mas olha para o planeta, olha para as constelações, olha para o universo e você vê uma sincronia em tudo. Há um governo em todas as coisas. E esse governo pertence ao Senhor. O Senhor reina. Lembra lá Isaías capítulo 6? Quando lá o profeta está no templo e ele tem uma visão e ele diz assim, olha, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono.
Ou seja, Deus reina sobre todos, Deus é soberano sobre todos, sobre aqueles que creem nele e sobre aqueles que não creem nele. Deus continua reinando, Deus continua soberano. Ele é soberano sobre todo o universo, sobre toda a sua criação. Nada foge ao seu controle. Nada. E a palavra de Deus ela é tão enfática nisso. Deus é tão enfático nisso que ele diz assim, olha, para você entender qual é o nível do controle de Deus, ele diz, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus saiba e permita. Eu quero te perguntar, quantos fios de cabelo caem da sua cabeça? Você não tem controle, você não sabe, você passa a escova e não sabe, mas Deus sabe. Deus tem controle sobre isso. Aí você fala assim, mas Deus vai ficar se preocupando com um fio de cabelo que cai da minha cabeça? Não é essa a questão. Deus não está preocupado se caiu 2, 10 ou 50. O que Deus quer falar a você é que Ele tem os olhos fitos em você. É que Ele olha para você. E que apesar de você fazer parte de uma população de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, Deus olha para você de uma maneira especial, de uma maneira individual. Ele conhece as suas lutas e Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a luta que você está travando, Ele sabe os anseios do seu coração, Ele sabe aquilo que atrapalha a tua alma, aquilo que angustia você. Ele sabe, e porque Ele sabe, Ele está bem perto daqueles que o buscam de todo o seu coração. Meu irmão, minha irmã, a fé, esse mecanismo, é esse meio pelo qual nós chegamos a Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, vamos lá em Hebreus rapidamente? E vamos ler junto esse verso. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a definição de fé. Fala sobre a natureza da fé. Mas antes de começar o versículo 1 do capítulo 11, eu gostaria de ler o verso 39, que está aí do lado aí, no capítulo 10. Olha só. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que fé é essa? Vamos ler junto o versículo 11, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não. Olha que definição de fé. Os que teus hebreus, ele vem e diz assim, olha, a fé é a certeza de coisas que você ainda guarda, que você ainda espera. Deixa eu te dar um exemplo, você ainda guarda a conversão do seu esposo, então você tem fé. É a certeza, você sabe que vai acontecer, você não sabe quando, nem a hora, nem o tempo, mas você tem fé, você tem a certeza que isso vai acontecer. A fé é a certeza daquilo que você espera a conversão dos seus filhos, você espera Deus alcançar a sua casa, você espera a salvação, você espera a mudança de vida das pessoas, você espera a cura da enfermidade. Nós aguardamos, mas nós temos a certeza, pela fé, que já aconteceu em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a fé é certeza. Tem pessoas que você fala assim, meu irmão, ora por isso, você tem que orar. Pastor, eu estou orando, mas é tão difícil. Eu oro, pastor, mas é tão difícil Deus mudar isso, então você não tem certeza. Tem pessoas que oram a Deus, mas na mesma oração já abre o jogo, já fala assim, Senhor, mas eu sei que não vai dar certo, não. Então, para que você está pedindo?
Se você não tem fé, é igual aquela pessoa que vai fazer prova. Já viu que pessoa que vai fazer prova? E você fala assim, tu vai fazer prova? Não, eu vou fazer prova, mas não vou ser aprovado não. Então não perca tempo, nem vai. Porque se você mesmo não acredita em você, tu quer que alguém acredite? Se você mesmo não crê que você pode, você quer que alguém creia? Não vá. Agora, se você tem fé, a fé é a certeza. Olha, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. A coisa é difícil, é complicada, a concorrência é muito grande, mas eu tenho a certeza, pela fé em Cristo, que eu vou ser bem-sucedido e eu vou lá fazer essa prova. Isso é fé. Isso é fé. A fé, ela transpõe montanhas, a fé quebra barreiras, a fé, irmão, nos liga diretamente ao trono da graça de Deus. Isso é fé. A fé é a convicção de fatos que você ainda não vê. Entendeu isso? Convicção. Convicção é falar que 2 mais 2 são 4. Tem certeza? Aí a pessoa, meu Deus, será que eu errei a conta? Calma aí. 2 mais 2. Você tem convicção? Ai, calma aí, peraí, pastor, deixa eu pensar agora. Claro que tem, é 2 mais 2 são mais 4. É 4 mesmo, não tem dúvida. Tenha convicção. A fé, irmãos, é convicção de fatos que você não vê, mas eles já aconteceram. Isso é fé. A fé é quando você dobra o seu joelho no seu quarto e você clama a Deus, ora ao Senhor por uma coisa e você sai dali falando assim, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu tenho a certeza que já aconteceu. Eu tenho a convicção que isso já é uma realidade, Senhor, eu quero te agradecer por isso. Isso, irmãos, é fé. Qualquer coisa fora disso não é fé. Pode ser uma falsa fé, uma pseudo-fé, mas nunca a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela transpõe todas as dificuldades. E é através dessa fé que nós vamos chegar à presença do Senhor. Amém, irmãos? E o último, só lhe deu glória. Somente a Deus, glória. A glória pertence ao Senhor. Nós vivemos numa geração cada vez mais humanista, voltada para o homem, onde o culto é ao corpo, onde as pessoas, elas cultuam o corpo. Aparece alguém na televisão, ela tem que ter um corpo bonito. Se não tiver um corpo bonito, essa pessoa não vai fazer sucesso. Ela pode ter uma voz maravilhosa, mas se ela não for bonita dentro dos padrões, então não adianta que ninguém vai investir nela. E você acha que as igrejas são diferentes? Não. Quantas igrejas você vai saindo por aí, vai olhando, lá na placa da igreja, em vez de ter o nome da igreja, tem a foto do pastor. Por quê? Para quê? Eu nunca vi uma foto do pastor careca, barrigudo, não botaram lá. Mas por quê? Porque o homem é tão importante assim? O homem passou a ser mais importante do que Deus dentro da igreja? O homem passou a ser mais central do que o evangelho de Cristo? A geração que nós vivemos é uma geração que exalta o corpo, exalta o homem acima de todas as coisas. Por isso, os livros que mais vendem são chamados de livros de autoajuda. Os livros de autoajuda são os livros que mais vendem, são os best-sellers de todos os campeões de venda. Porque o homem está em busca dele próprio. Dele próprio. E se ele não reconhecer que ele precisa de Deus, esse homem que se diz perfeito, bonito, são, vai para o inferno. Com toda o seu bem-estar, com todo o seu corpo. Veja, irmão, não estou falando que você não deve cuidar do seu corpo, não. Pelo contrário. Os irmãos têm acompanhado aí, né? Jorge às vezes coloca, que a gente está pedalando, que a gente está fazendo, tal. Isso é princípio de Deus. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E nós vamos prestar conta. Então, Deus requer que você cuide bem do seu corpo. Mas nós não devemos inverter as coisas. Nós não devemos adorar o nosso corpo. Nós não devemos fazer disso a razão da nossa vida.
nós devemos lembrar que o Senhor, Deus, a Ele toda a glória da minha vida. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Se você é um bom profissional, exerce bem a sua profissão, faça para a glória de Deus. Quando as pessoas vierem reconhecer você, vierem bater nas suas costas, olha, você está de parabéns, aquela palestra que você deu, aquilo que você fez, olha, você é muito bom no que você faz, e então é a hora de você olhar e lembrar somente a Deus glória, e você chegar naquele momento e falar, olha, obrigado, mas eu quero te dizer uma coisa, eu só consigo fazer isso tudo, porque Deus me ajuda, porque Deus me deu capacidade, porque Deus me dá sabedoria, porque a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Nós nunca podemos roubar a glória de Deus, irmãos, nunca. E nós devemos sempre dar glória a Ele, por tudo que o Senhor tem nos dado e por tudo que nós somos. O nosso culto é um culto racional, conforme nós lemos lá em Romanos 12, verso 1 e 2. O nosso culto é um culto onde nós adoramos a Deus. Ele é o nosso alvo, Ele é o Senhor da nossa vida. Por Ele nós existimos e por Ele nós morremos. Ele é o Senhor. Então nós devemos glorificar ao nosso Deus por tudo e nunca roubar a glória que pertence ao Senhor. Por isso a palavra de Deus diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós agradecemos a Deus porque é a vontade de Deus. Nós louvamos a Deus porque Deus merece adoração. Nós honramos ao Senhor porque Ele tem nos dado além daquilo que nós precisamos. Então nós glorificamos ao Senhor. E tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazê-lo para a glória de Deus. Nós devemos fazer para que Deus seja exaltado e para que as pessoas olhem para você e digam, olha, aquela pessoa, ela fez aquilo, mas ela glorificou a Deus. Ela faz porque ela é um servo do Senhor. Ela é um crente autêntico no Deus vivo e verdadeiro. A glória pertence ao Senhor. Irmãos, nós vivemos tempos em que nós precisamos passar por uma nova reforma. Nós vivemos tempos em que nós precisamos restaurar esses princípios na nossa vida. O princípio de viver na palavra de Deus e não apenas ler a palavra. O princípio de lembrar que Jesus é o centro da nossa vida. O princípio de vivermos pela graça do Senhor através da fé. O princípio de glorificar a Deus com toda a nossa vida. Esses princípios têm que serem restaurados todos os dias na nossa vida, todos os dias. Lembrados, reedificados, isso é reforma, reconstruídos, para que nós não venhamos nos perder nessa caminhada. Quase 500 anos, 498 anos da reforma protestante. E hoje nós vemos muitas igrejas errando nas mesmas coisas que a Igreja Católica errou há 498 anos atrás. Nós vimos hoje pela manhã. Pessoas vendendo bênção de Deus. Pessoas trocando bênção de Deus. Pessoas colocando preço naquilo que Deus faz. Os mesmos erros perduram e acontecem quase 500 anos depois. Então nós temos que lembrar que somente a Deus devemos glorificar, que nós devemos viver uma vida pela fé, que nós devemos alcançar a salvação pela graça através de Cristo. E tudo isso nós encontramos na palavra do Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando, irmãos. Que nós possamos viver de fato e de verdade as nossas vidas e glorificar ao Senhor, que é o Deus vivo e verdadeiro.